Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, Fabiane Aguiar, que ela vai falar sobre a terapia do riso, vai falar também sobre o psicodrama e vai contar um pouquinho da sua história nessas áreas tão importantes para o desenvolvimento humano e que tem sido tão importante para as pessoas poderem se curar em relação às várias situações aí que a saúde mental muitas das vezes impõe sobre as pessoas, né, Fabiane? Conta um pouquinho do seu currículo, da sua biografia, da sua história e como que você chegou a essas 2 terapias. Tá, bom dia, Renato. Bom dia, gostaria de cumprimentar também sua audiência e quero agradecer muito pelo convite de estar aqui. Para mim é um prazer enorme estar participando desse podcast, poder conversar com você sobre temas tão interessantes, né, assim, que fazem parte do nosso trabalho, das coisas que a gente gosta de falar. Eu tenho um prazer imenso de falar sobre isso. A minha trajetória é muito extensa, Renata. Eu vim da psicologia, eu vim do teatro também. E eu fiz as 2 formações ao mesmo tempo, né, assim, eu queria muito ser atriz, mas até decidir, assim, né, realmente assumir esse desejo, eu também achava que eu tinha que ter uma faculdade, um curso superior em outra área, então fui levando as 2 coisas juntas. Então, o psicodrama sempre apareceu pra mim como uma possibilidade, né, assim, era óbvio, as pessoas falavam: "Ah, você é atriz e psicóloga, já fez o psicodrama?". E eu demorei até muito tempo pra procurar a mesma formação em psicodrama, porque eu fiquei muito tempo só me dedicando ao teatro. Depois que eu formei na psicologia, eu encostei meu diploma por uns anos e fui ser atriz, e não queria mais ser outra coisa além de ser atriz. Aí meu primeiro filho nasceu, e filho muda muito a cabeça da gente, a vida, né. E enquanto eu estava grávida dele, eu estava lendo um livro que é A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Não sei se você conhece, é um livro maravilhoso, assim, eu sempre indico para todas as mães, as gestantes. E é uma psicóloga que fala, né, assim, é uma visão bem psicanalítica mesmo da relação mãe-bebê, e aquilo tocou profundo em mim do meu gosto pela psicologia também. E aí eu senti muita vontade de voltar a estudar e começar a atender. Então isso foi em 2014. Quando meu primeiro filho nasceu, eu comecei a atender e vim estudando e fiz várias formações, e fiz formações em terapias holísticas também, e fui começando a atender e depois, logo depois, entrei para o psicodrama, né, que eu acho que, assim, é a abordagem que realmente mais combina com toda a minha bagagem, tudo que eu gosto de fazer. E a terapia do riso é um pouco mais recente, assim, aí já é uma outra história também, é para eu ter chegado até a terapia do riso. Eh, eu como atriz, eu passei muito pouco pela comédia, eu tive muito mais contato com o drama, mas eu tive alguns flertes, assim, com a comédia, no curso de teatro, depois eu trabalhei como palhaça, e eu sempre percebi que a comédia ela trazia um autoconhecimento muito profundo, porque mexe muito com a vergonha, com a nossa coragem de se expor, de expor suas fragilidades, o trabalho de palhaço principalmente. Então eu estava ali atuando e olhando para aquilo tudo como psicóloga também ao mesmo tempo, eu pensava: "Ai, um dia eu vou estudar sobre isso, assim, o que que a comédia faz", mas muito do ponto de vista da construção de personagem, né. E aí, a minha conta no Instagram cresceu muito rapidamente no ano passado, por conta de um vídeo que viralizou, e foi uma coisa, assim, que foi um acaso, e aquilo me fez muito bem começar a fazer vídeos de comédia, ver as pessoas pedindo. Então eu aqueci mais ainda esse meu lado cômico que ainda era muito frio, né. E eu percebi que aquilo me fazia muito bem, brincar, rir. Eu estava passando por um momento difícil, porque eu estava grávida de novo, do meu caçulinha, e na gravidez a gente já começou a ver que poderia ter alguma coisa acontecendo de diferente ali. E eu não podia ficar naquela angústia, porque tinha que levar adiante a gravidez, o médico não quis, né, assim, quis me tirar desse lugar de ficar pensando, né, vamos pra frente, né, hora não dá pra saber nada agora, vamos pra frente. E aí trabalhar com alegria me fez muito bem, me trouxe uma energia muito boa. Realmente, quando meu filho nasceu, a gente descobriu que ele tinha uma síndrome muito rara, e eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade de fazer os vídeos com tanta frequência, né, quanto antes, isso foi diminuindo, mas ficou aquele resquício ali de como que isso me fez bem, como que isso me ajudou a chegar até aqui, eu quero continuar, e eu fui continuando mesmo passando por todas as dificuldades que a maternidade atípica nos traz,
eu tentava tirar um tempinho para brincar. E aí resolvi estudar sobre isso. Falei: "Vou estudar esse negócio, assim, o que que esse riso, o que que essa gargalhada, o que que a alegria faz com a gente". E vim pesquisando a terapia do riso, aí escrevi o e-book, o Ensaio para a Alegria, e comecei a fazer palestras e trabalhar com grupos. E, assim, cada vez mais eu vejo que realmente o riso é o melhor remédio. É interessante, porque, eh, tem aquele filme do Patch Adams, né, Sim, em que ele se descobre dentro de um hospício, lá nos Estados Unidos e de repente ele vê que ele vai poder ajudar as pessoas, ele já era médico, mas que ele poderia ajudar as pessoas ali com a alegria, com o riso. E aí depois explodiu no mundo inteiro os doutores da alegria, sim. doutores do riso nesse atendimento hospitalar, porque acabou sendo comprovado pela ciência justamente que essa alegria, esse fazer rir, faz bem, traz cura ou pelo menos alívio para aquelas pessoas que estão passando por situação ali, de dificuldades em relação à sua saúde ou em relação à questão da mente também. E Uhum. hoje, a terapia do riso, né, o próprio nome já diz, ela é uma terapia, as pessoas passam por uma formação para poder atender outras pessoas. Agora, como que isso funciona? A pessoa ela vai para um consultório de um terapeuta do riso, e ela simplesmente ela vai rindo o tempo inteiro, como que é introduzida a metodologia? Como que é feito o trabalho na prática para que essa pessoa ela possa, trabalhar, o riso, mas de acordo com o diagnóstico que ela teve, com a situação que ela quer solucionar? Como que isso é feito na prática? Sim, o trabalho que eu tenho feito de terapia do riso atualmente tem sido voltado para grupos. Existem os atendimentos individuais também, que é o que a gente chama de coach do riso. Atualmente eu estou estudando a yoga do riso, porque existem vários recursos, né, que a gente pode utilizar. Assim, como eu vim do teatro e passei um pouco pela palhaçaria, eu utilizava muito desses recursos da improvisação, os jogos de aquecimento, porque às vezes os próprios jogos de aquecimento que trabalham concentração, atenção, já fazem a gente rir. Na hora que a gente erra, as pessoas se atrapalham, aquilo ali já é uma ferramenta, né, de trazer o riso. Mas a yoga do riso já é um método mais diferenciado que ela traz exercícios para que as pessoas realmente aprendam a rir sem motivo. Então você vai simplesmente colocar seu corpo como uma atividade física, você vai treinar seu corpo a começar a produzir gargalhadas a partir de exercícios que trazem a gente traz a nossa criança interior de volta, né, o contato busca esse contato com a criança interior. Então o coach do riso, que é esse atendimento individual, ele vai trabalhar isso também, assim, porque o doutor deixa eu falar um pouco da yoga do riso, que você falando do Patch Adams, né, a yoga do riso foi criada por um médico também, um médico indiano que se chama Madame Kataria. E ele quis justamente pesquisar isso, assim, se todo mundo fala que rir é o melhor remédio, por que que os médicos não estão prescrevendo as risadas então? E ele pesquisou muito, começou a criar grupos lá na Índia nos parques, e aquilo foi crescendo, mas no início, as pessoas faziam piadas, brincadeiras mesmo para provocar riso. E ele foi vendo que com o tempo aquilo foi chegando, assim, num nível de incômodo, de desconforto, porque às vezes algumas pessoas eram expostas, né, fazer piada em cima de algum problema, de alguma fragilidade de alguém pode causar algum desconforto. E aí ele já o grupo estava quase acabando, as pessoas não queriam mais, ele pediu um dia, e aí ele estudando, ele pesquisou, que a gente o próprio corpo da gente, ele é capaz de criar as sensações, os sentimentos, de tanto a gente fingir, né. E eu como atriz também posso dizer isso, assim, da minha experiência, como que às vezes um papel muito dramático, muito denso, acaba afetando, e o ator, a atriz acaba se misturando com aquilo, porque o corpo da gente realmente absorve aquele fingimento, né, aquele fazer de conta. Então aí ele começou a criar esse método que de tanto fingir, a gente atinge. E o lema da yoga do riso é: "Finja, finja até que atinja". Então esses são exercícios voltados realmente para as gargalhadas. E ele fala que a gente deve rir, assim, de 10 a 15 minutos por dia. Então o coach do riso, que é essa pessoa que vai fazer o atendimento individual, não é ninguém menos que vai estar ali para fazer a pessoa rir mesmo, sabe. O profissional precisa também estar nesse exercício de estar rindo todos os dias, de perceber como que quanto mais
quanto maior o tempo de meditação do riso, maiores são os benefícios, e aí é tipo um coach mesmo, vai estar ali para ajudar aquela pessoa, ele não chega num atendimento, ele não se esbarra com atendimento psicoterapêutico. É um atendimento mais focado mesmo para o riso, não precisa ser um profissional de psicoterapia, as coisas não devem se misturar ali nesse momento, entende? O trabalho ele é fazer rir. É. É interessante, você foi falando e eu fui associando algumas coisas da neurociências. Eu estudo sou pesquisador de neurociências e na neurociências a gente tem um mantra, não é, sedimentado, comprovado cientificamente, que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então quando você foi falando da questão do fingir, opa, o cérebro ele não sabe o que é real, o que é imaginário. A pessoa está fingindo, mas para o cérebro aquilo é real, ele não traz essa distinção. E Exatamente. como o cérebro ele vai reagindo quimicamente a tudo aquilo que a gente vive no nosso meio ambiente, nos relacionamentos, nas situações, o tempo inteiro a gente está reagindo. Se você vai fazer uma prática esportiva, o que que seu cérebro vai estar liberando ali? Os hormônios, né, Uhum, os neurotransmissores, a endorfina, a dopamina. Então quando a gente ri, o cérebro não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário, opa, ele vai estar liberando dopamina, vai estar liberando endorfina, que são, neurotransmissores que trazem aquela sensação de alívio, de prazer. Então se a pessoa, ela escolhe naquele momento, atuar daquela forma, ela está de certa forma, abrindo mão de estar no momento pensando negativo, pensando em outras coisas, e o cérebro ali reagindo, com neurotransmissores negativos. Então eu vejo que é fundamental, eu estudei um pouco da ioga do riso, uso em parte nas minhas palestras, quando eu coloco todo mundo lá no ambiente triste, depressivo, reflexivo e de repente eu trago eles com a ioga do riso, justamente para eles trazerem aquele despertar e aquela leveza, para mostrar para eles que muitas das vezes o quê? Eles podem mudar o seu estado de humor uhum, em 1 minuto, exatamente. não E é? sem precisar que alguma coisa de fora tenha trazido essa mudança, né. Tá no controle da pessoa. É. Porque muitas das vezes, aquilo que acontece ao nosso redor, à nossa volta, no ambiente onde a gente está, não está no nosso controle. O mundo ele é probabilístico, né, as coisas elas são aleatórias, são probabilísticas, pode dar certo ou pode dar errado, mas como a gente vai reagir a essas situações está no nosso controle. É. Então é bem interessante, porque, o pouco que eu li, o pouco que eu estudei, traz muito esse incentivo mesmo diário, e da pessoa não ter o receio dela poder agir com o riso em qualquer lugar onde ela esteja, porque é algo que vai fazer bem para ela, independente do que os outros vão pensar, porque o que Uhum. os outros vão pensar é dos outros, a pessoa não controla, mesmo se a pessoa não ri, os outros vão pensar da pessoa do Sim. mesmo jeito, então é É. melhor que os outros pensem, mas que a pessoa ria e se controle e possa ter, a liberação aí desses neurotransmissores que vão trazer benefícios para ela, ao invés de ficar carregando angústia, amargura e tantas outras coisas que quimicamente, né, não vão ser tão legais assim, até porque tudo aquilo que a gente arrasta, né, de rancor, mágoa, raiva, Uhum. pode gerar úlceras, pode gerar problemas, né, em função da acidez, daqueles neurotransmissores que são liberados ali, pelo cérebro quando a pessoa passa por essas situações negativas. Agora voltando a falar da questão do psicodrama, o psicodrama, ele já é uma terapia que você pode atender individualmente de uma maneira clínica, né. Sim. Como que funciona? O psicodrama é a técnica criada a metodologia criada pelo Moreno, né, é uma técnica que se utiliza das ferramentas do teatro, que é o quê? A gente coloca o paciente em cena. Eu gosto muito do psicodrama, porque eu acho que ele sai daquele lugar, assim, só da verbalização, da racionalização, que às vezes a terapia pode cair, de ficar tentando explicar o porquê, tentando entender e fica muitas das vezes a gente pode cair nesse risco de ficar circulando ali em torno do sintoma, né. O psicodrama ele coloca a pessoa na ação.
Então são técnicas que vão levar a pessoa a encenar a situação que ela está vivendo. E aí isso pode ser feito tanto em grupo quanto individualmente também. Tem as técnicas que são possíveis de ser feita no atendimento individual, né, a técnica do espelho, inversão de papéis, tem o psicodrama, que ele acontece é o psicodrama bipessoal, que ele acontece bem ali, na intimidade mesmo do atendimento entre 2 pessoas, né, onde não precisa daquela expansão cenográfica toda que o psicodrama de grupo traz. É mais da relação menor ali, onde o terapeuta ele representa esses personagens que fazem parte da história do paciente e coloca em cena ali, para que as coisas sejam ditas, para que os conflitos sejam colocados em movimento. Eu acho muito interessante. Até para fazer com que as pessoas possam refletir com outro olhar, com outro ponto de vista, né. É. Principalmente quando, a inversão ali dos papéis, ela começa a enxergar de um outro modo, porque muitas das vezes a pessoa está tão bitolada, está tão, focada num determinado ponto, que ela é incapaz de ampliar a visão Uhum. e poder olhar com, outros olhos, né, poder enxergar de uma outra maneira. E às vezes essa inversão, de papéis, é esse, movimento de fazer com que o outro enxergue por um outro ponto de vista, pode justamente trazer a solução, a resposta que aquela pessoa estava buscando ali para aquela situação, ao invés dela ficar só retroalimentando ali aquela situação. É. O psicodrama eu ainda não li muito, ainda não estudei muito, não foge um pouquinho, da minha área, mas eu vejo que traz ali, uma resolutividade muito grande naquelas pessoas que buscam, Sim. o atendimento por essa terapia. Mas, por exemplo, uma pessoa, que está passando por uma situação de depressão ou de ansiedade ao ponto de uma crise de pânico, ela pode também ser tratada pelo psicodrama? Sim, qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo de situação pode ser tratado pelo psicodrama. O psicodrama ele é uma abordagem mesmo reconhecida pelo CRP, uma abordagem psicoterapêutica, e assim como todas as outras abordagens, ele pode solucionar qualquer tipo de demanda, desde que a pessoa esteja disponível, comprometida com o tratamento, né, que isso eu acho que é o que é o mais difícil de acontecer, assim, é o que eu vejo, não sei se você vê isso também como terapeuta, é o mais difícil é a gente conseguir o comprometimento, o envolvimento mesmo, né, do paciente. Você falou da questão de se colocar no lugar do outro, né, o psicodrama eu acho que é a técnica, assim, tanto que tem um poema muito lindo do Morena que ele fala, agora eu não vou lembrar, mas eu tiro os meus olhos para colocar nos seus e coloco os seus olhos nos meus, é alguma coisa assim? O psicodrama é a técnica de que vai te ensinar a se colocar no lugar do outro. Então é bem isso, assim, tô aqui falando, né, reclamando da minha mãe, do meu marido, não sei o quê. Então vamos pra cena, vamos se colocar no lugar dessa pessoa? E eu acho que ele traz, assim, uma compreensão, uma compaixão maior também, diante de todo o sistema ali das pessoas com quem você está lidando. E você se vê e eu acho que o mais interessante também é você exercitar o seu eu observador, né. Que é muito bom a gente exercitar o nosso eu observador, sabe, assim, no teatro eu aprendi a exercitar meu eu observador no teatro. A gente falava que era assim, quando a gente não achava que estava bem em cena, o espetáculo não estava legal, a gente falava: "Nossa, hoje eu me vi de fora da cena". Isso significava que eu não estava dentro, que alguma coisa ali me tirou e eu me via de fora. E foi ali que eu comecei a pensar nisso, falei: "Gente, que coisa é essa da gente? Como é que a gente consegue estar em cena, tá atuando e tá se vendo de fora ao mesmo tempo?". Parece que fica no automático, então ali eu comecei a exercitar o eu observador, e hoje eu levo ele muito para minha vida. E o eu observador a gente precisa de treiná-lo mesmo, a gente se perceber de fora mesmo das situações, assistir e falar: "Nossa, quando eu estava lá dentro estava achando que era uma coisa, agora que eu estou vendo aqui de fora, com a visão mais ampla, eu vejo que tem mais. Não é só o que eu estava pensando", né. Então é muito bacana a gente trabalhar, exercitar também esse olhar do outro, de estar no lugar do outro também. Eu gosto de falar muito sobre empatia, porque a empatia é uma palavra bonita que as pessoas usam demais, Uhum. mas elas têm muita dificuldade de exercer a empatia na prática. Porque a empatia não é você ter pena do outro. Você ter pena do outro, você tem compaixão. Você não está tendo empatia. Não é você só entender o lado do outro. A empatia ela é mais profunda, porque a empatia ela vai de encontro com a história da outra pessoa. A história da outra pessoa não é igual à nossa história.
Então, por conseguinte, os valores, os pensamentos, os propósitos da outra pessoa são totalmente diferentes. Então, quando a gente enxerga esses valores, aí a gente passa a compreender como que a pessoa exerce a vida dela. E aí, a gente não tem que ficar criando expectativa em relação ao que a outra pessoa tem que fazer, em função do que a gente pensa, ou Uhum. de como a gente cria a expectativa do jeito como a pessoa tinha que exercer. Ela não vai fazer isso, porque ela não vive a nossa vida com os nossos valores, com os nossos propósitos, da maneira como a gente quer. Ela vive uma outra vida, é com tudo diferente. Então, muitas das vezes as pessoas se frustram, nas expectativas criadas, principalmente porque não combinam essas expectativas com o outro. E aí é onde vivem os conflitos relacionais, sejam conflitos familiares, de relacionamentos, de sócios no ambiente empresarial, porque são vidas distintas. Uhum. E quando você está aberto à empatia, você tem que estar aberto de: "Opa, deixa eu enxergar tudo isso que faz parte da vida da outra pessoa, para que aí sim eu possa entender o movimento dela, as ações dela, como ela exerce na vida, e a partir desse exercício na vida eu, tá ok, entendi. Agora eu compreendi o modo como ela conduz as coisas. Porque o modo como ela vai conduzir as coisas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ela quer. Uhum. Isso é um desafio muito grande, porque o tempo inteiro nós, nos achamos o centro do mundo e nós queremos que tudo o resto que está à nossa volta faça de acordo com o que a gente quer. E aí eu vejo dentro dessa sua fala, né, do psicodrama, da colocação dessa pessoa num palco e exercendo outros papéis, em que a pessoa acaba podendo enxergar de uma maneira mais facilitada todo esse cenário, todo esse histórico, né? Do que está por trás daquela ação da pessoa, que não é simplesmente: "Ah, fulano fez isso para me prejudicar", Uhum. né. Muitas das vezes as pessoas dão o poder ao outro. Eu li recentemente uma fábula, uma história muito interessante de uma pessoa, que procura um sábio, e vira para o sábio e fala assim: "Ô sábio, o que que a gente faz com uma pessoa que nos maltrata?" Aí o sábio virou para ele e falou assim: "Nada". E aí a pessoa: "Como assim? A gente não faz nada com a pessoa que nos maltrata?" Aí ele: "Não, não fazemos nada, porque ninguém nos maltrata, nós é que nos sentimos maltratados. Ninguém nos ofende, nós é que nos sentimos ofendidos. Ninguém, eh, nos persegue, nós é que nos sentimos Uhum. perseguidos. Então o tempo inteiro é nós dando poder a outra pessoa de atingir o nosso interior. E aí é o que eu falo muito com meus pacientes, falo: "Olha, você veio aqui para blindar o seu emocional. A partir do momento que você blinda o seu emocional, que você sedimenta o seu interior, que você vira uma pessoa bem resolvida, não importa o que o outro lá de fora vai fazer, que isso não vai atingir você aqui dentro. O problema, ele continua enquanto você está permitindo com que o que está vindo de fora atinja o seu interior. Uhum. E você se afete com relação a isso, e aquilo que você faz, seja prejudicado. E aí eu trago 2 exemplos recentes, inclusive para quem gosta de futebol, Fabiana, é muito interessante, o Vinícius Júnior. Hum. O Vinícius Júnior, que é uma estrela do futebol mundial, da seleção brasileira, joga num dos maiores clubes da Europa, o Real Madrid, ele nos últimos tempos tem sido alvo de racismo na Espanha. E aí eu não vou falar aqui da questão do racismo enquanto crime. Racismo é crime, as autoridades têm que tomar providências em relação ao crime de racismo. Mas o Vinícius Júnior está dando poder às outras pessoas a afetar ele internamente quando xingam ele de racismo. E aí o que que a torcida adversária quer? Quer que ele sempre tenha um mau desempenho contra o time Sim, deles. Então enquanto ele dá esse poder para aquela torcida vai pegar no pé dele. Aquela torcida não está preocupada se é crime ou se não é crime, está preocupada em tá prejudicar o fazendo para desempenho dele, afetá-lo, né. para poder, na hora de jogar contra o time deles, ele ter um mau desempenho e o Uhum. time deles ganhar, o time deles não perder. Agora, se o Vinícius Júnior ele se blinda, se ele é uma pessoa bem resolvida, se ele tem certeza que ele não é nada daquilo que estão chamando ele não deixa se abalar, ele não se afeta com aquilo ali, e ele continua produzindo, produzindo, produzindo. Recentemente, o Felipe Luiz, o ex-lateral esquerdo do Flamengo, da seleção brasileira,
aposentou recentemente do futebol, ele disse que, uma das coisas que ele mais se arrepende no futebol, foi quando ele foi jogar o primeiro clássico lá na Espanha, ele estava no Atlético de Madrid, foi jogar contra o Real Madrid, e ele ia marcar o jogador de futebol Di Maria. E aí um companheiro de time, virou para o Felipe Luiz e falou: "Olha, na hora que você chegar para marcar o Di Maria, fale da mulher dele para ele. Xinga a mulher dele, vai lá, chega junto nele e fala da mulher dele. Se você fazer isso, o Di Maria vai ficar perdido, o rendimento dele vai se abalar e ele não vai render e nós vamos conseguir a vitória em cima do time". E assim o Felipe Luiz fez. Quando ele foi marcar o Di Maria, foi chegando junto e falando da mulher do Di Maria, chegando junto e falando da mulher do Di Maria. Uma atitude antidesportiva. Uhum. Mas ele usou essa tática justamente para afetar o outro, para o outro não render, não ter ali a produção. Então o que estava acontecendo? O problema é que o Di Maria, ele dava o poder ao Felipe Luiz de afetar ele, afetar a produção dele. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós temos que aprender a blindar o nosso emocional. Nós temos que aprender a treinar a nossa mente. Você falou que, né, a gente precisa treinar dentro do psicodrama, precisamos treinar dentro da terapia do riso, a rir 15 minutos por dia e tal. Tudo o que a gente quer obter, a gente precisa treinar, treinar o nosso cérebro, porque se a gente não treinar o nosso cérebro, não vira um hábito. Se não virar um hábito, a gente não vai fazer, o nosso cérebro Uhum. sempre vai trazer coisas que estão ali na nossa zona de conforto. Então, quando a gente treina o nosso interior, o nosso eu emocional, que inclusive é o título do meu livro, o que que acontece? A gente se torna uma pessoa bem resolvida, a gente deixa de ser afetado por aquilo que acontece ao nosso redor, à nossa volta. E aí a gente, independente o mundo tá caindo, independente das coisas estarem acontecendo, a gente segue firme rumo ao nosso propósito. Inclusive tem, na Bíblia uma passagem que fala isso, né: "Ainda que 1000 caem à sua direita, Aham. ainda que 10.000 Salmo caem", 91. né, você permanece firme, né. Então assim, a É. pessoa bem resolvida, a pessoa com o eu emocional ali bem definido, sedimentado, blindado, ela consegue, lidar melhor com as circunstâncias. É. E aí, o treinamento é fundamental, né, Fabiane? É, e exige muito trabalho, né, Renato, igual você tá falando, o cérebro aí você, como especialista da área, eu tenho visto tanta coisa de neurociência, eu tô até também querendo estudar, assim que eu puder eu vou fazer uma especialização. O cérebro da gente ele tende a deixar a gente numa zona de conforto, né, num estado de preguiça, de procurar soluções mais fáceis, e a gente precisa de criar movimentos, criar desafios, de se propor a trabalhar, e o autoconhecimento ele é conquistado às custas de muito trabalho. Né, de trabalho terapêutico e de outros recursos, assim, também como atividade física, como a terapia do riso, tudo isso acrescenta. Mas o autoconhecimento, ele acontece ali, no contexto terapêutico, você falando, você entrando em contato com essas partes que são difíceis de encarar, de saber que a gente tem, né, assim, as nossas sombras, a gente precisa olhar para as nossas sombras, acolher, aprender a viver com elas. Mas o que eu vejo é as pessoas tentando abafar tudo, tentando colocar tudo para debaixo do tapete, é muito mais fácil depois colocar a culpa no outro, né, o que está acontecendo comigo é culpa do outro, é culpa do outro. Então, o trabalho terapêutico ele vem para tirar todas essas máscaras, né, essas camadas, para que a pessoa consiga entrar em contato com o eu dela mesmo, para entender que aquilo tudo está acontecendo, porque ela mesma causou aquilo. Então vamos entender como que causou, o que que aconteceu, o que que você pode fazer para modificar isso, para não ficar esperando que alguma coisa venha de fora. Eu tenho estudado muito sobre alegria, sobre a felicidade, e eu vejo que assim, é muito simples, né. É uma receitinha muito simples, a felicidade não vem de fora, a alegria não vem de fora, ela precisa ser trabalhada internamente, porque aí eu alcançando um estado de alegria permanente, aí a vida começa a ficar mais leve, aí eu começo a ter mais alegrias chegando para mim. Mas se eu ficar só esperando que as alegrias venham de fora, aí fica mais complicado, e ainda mais se eu estiver numa sintonia mais negativa, como você disse, né, eu vou atrair coisas mais negativas pra mim. Então precisa eu gosto de comparar a terapia do riso com uma atividade física. No primeiro dia que você sai pra correr, você não vai correr 5 quilômetros, né, você vai correr um pouquinho. E aí muita gente desanima, né: "Ah, mas eu não consigo". Tá, mas você tentou?
Porque o exercício é tentar. Então hoje você correu só 1 quilômetro, mas seu corpo já sentiu com isso. Seu corpo já gostou. É igual a meditação também, as pessoas falam: "Ah, eu não sei meditar, eu não consigo parar de pensar". E eu falo: "Mas quem te falou que meditar é parar de pensar? Você pelo menos tentou? Você sentou por 5 minutos que fosse, para tentar concentrar na sua respiração?". Mas aí acho que as pessoas ficam achando que não tem que pensar em nada e quando vem aquele turbilhão de pensamento elas: "Ai, para". Não, a meditação é aprender a olhar para os seus pensamentos com tranquilidade. Então deixa eles virem, eles vão passar, olha para eles e deixa passar, vem mais um, deixa passar. E aí você vai fazendo um exercício de ter um controle sobre esse excesso de pensamentos que chega, né. Então tudo requer trabalho, não tem nada fácil. Ninguém adquire músculos de uma hora para outra, então a gente não vai adquirir elevação espiritual, né, elevação mental, assim, de um dia para o outro, não tem um remédio para isso. E é interessante porque muitas das vezes as pessoas elas procuram os terapeutas achando que o terapeuta tem uma resposta para tudo É. e que a pessoa não precisa fazer nada. E toda terapia, ela depende muito, do outro, ele estar disposto a trabalhar. Ele está disposto ali a se Uhum. desenvolver, a ele executar, porque não é simplesmente ele ir sentar numa cadeira, num consultório de um terapeuta e pronto, tudo vai ser resolvido. E é interessante, Fabiane, porque as pessoas elas carregam muitas crenças. Às vezes crenças que elas adquiriram logo ali na infância, na pré-infância, coisas que ouviram, de autoridades na vida dela e elas foram carregando aquilo como uma verdade absoluta, e elas se travam ao longo da vida, acham Uhum. que, determinada coisa não é para elas, acham que elas não são capazes de, receber determinada coisa ou de ser determinada coisa, exercer determinada profissão, justamente porque lá, na infância já lhe foi podado isso. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa já idosa, e ela falando que agora, né, ali com 73 anos, que ela descobriu que ela não é burra. Porque a vida inteira, né, da criança, da adolescente que ela foi, as pessoas falavam que ela era burra, que ela não ia ser nada. E ela Uhum. foi acreditando naquilo, ela foi levando aquilo, e aquilo deixou com que ela buscasse várias coisas que às vezes ela desejava, mas como ela se sentia burra, ela se sentia incapaz. Então quando a pessoa ela vai para um ambiente terapêutico, ela acaba se descobrindo e se redescobrindo, né. E quando a gente fala da questão do riso, é para todo mundo. Todo É. mundo pode rir, porque às vezes a pessoa ela tem uma característica de ser mais séria, de ser mais fechada, né. Eu mesmo, muita gente vira para mim: "Ah, você tem uma cara muito fechada e tal, você é muito sério", fala: "Ah, gente, é meu jeito", mas na hora que eu dano a rir, ninguém me segura, não é. Mas é às vezes o nosso jeito, mas isso não significa que tem que taxar aquela pessoa que ela tem que ser assim sempre, né. Ela É. pode ter ali um momento dela de descontração, um momento dela de relaxamento, um momento em que ela busca outros ares até para ela poder se redescobrir. E é interessante porque a minha primeira formação foi em direito. Formei em direito em 2007, comecei a trabalhar na área jurídica e insatisfeito nessa área, não financeiramente, mas insatisfeito, com o processo, de trabalho da área jurídica. Eu resolvi fazer uma transição de carreira e fui para a área do desenvolvimento humano. E aí na área do desenvolvimento humano foi um redescobrimento o tempo inteiro e continuo me Interminável, redescobrindo, né. né. E passar pelo processo de autoconhecimento foi super interessante, porque eu não me conhecia de verdade, eu achava que eu me conhecia. Eu achava que eu tinha determinados sonhos e que determinados sonhos estavam alinhados com aquilo que eu queria e quando eu me, redescobri, nada daquilo fazia sentido. E a minha vida ganhou outros propósitos, outros sonhos, outro sentido. Hoje eu vivo em função do sentido, Uhum. né, e isso foi revolucionário para mim. Então é interessante porque muitas pessoas estão nos assistindo agora e às vezes a pessoa está pensando que: "Ah, isso não é para mim". É para você sim, pelo menos para que você passe por essa jornada para você experimentar, para ver se tem sentido para você ou não tem sentido para você, porque é algo que a gente, só tem certeza se tem sentido ou não se a gente experimenta. Se a gente não Sim. experimenta, vai ser sempre uma Sim, incógnita, claro. não é? E é interessante, Albert Einstein ele tem uma frase que na realidade é uma pergunta que fala o seguinte, eh
não são as respostas que mudam o mundo, são as As perguntas. perguntas. Ou seja, nós temos que ser questionadores, nós temos que aprender a fazer boas perguntas, e boas perguntas primeiro para nós mesmos, Uhum. para que depois, com aquelas respostas daquelas boas perguntas, a gente vá conduzindo os processos da nossa vida. E aí eu falo isso porque recentemente eu fazendo um trabalho de imersão com uma paciente lá no consultório, e aí eu fui levando ela ali para um envolvimento emocional, para uma tristeza, para uma melancolia, para poder resgatá-la com a terapia de riso, ela simplesmente não conseguia rir. Ela travou, Uhum. e ela falava: "Não, mas Renato, rir não é para mim, eu não consigo, eu não sei", mas só estava eu e ela na sala. Então assim, e ela achava que eu estava ali para poder julgá-la. E ela se Aham. travava em relação do julgamento de uma pessoa que estava ali querendo cuidar dela. Olha o tamanho da crença, Sim. o tamanho, da trava que ela tinha em relação à situação. E aí eu fui trabalhando para ela poder ir se soltando, e ela começou a rir, mas sabe aquele riso robótico, aquela coisa, né, é claro que quando você força não é natural, mas, à medida que a pessoa vai treinando, aquilo vai ficando. Ela não, ela foi travada com os dentes ali enrijecidos, parecendo que estava fazendo uma coisa sofrida, e assim, a gente ainda tem trabalhado para ela poder se libertar daquela situação. Mas é justamente essas crenças passa a ser um desafio para o É, terapeuta é. poder, desfazer, desvencilhar E até delas e a achar as pessoa, né. crenças, né, descobrir também é um trabalho. A terapia do riso parece uma coisa, assim, simples e até boba, mas ela vai a níveis muito profundos, por isso que eu falo que eu sempre fui muito instigada, assim, pelo riso, porque eu vejo que como que ele possibilita, o processo de autoconhecimento para fluir, porque igual você está falando da sua paciente, ela se viu com limitação para rir, eu vejo isso muito nas sessões de terapia do riso, porque o riso, ele coloca a gente de no encontro com a nossa criança interior. E as pessoas não estão acostumadas a lidar com suas crianças interiores, a não ser, né, aí eu vou entrar muito num campo que eu conheço, artistas, por exemplo, de teatro, porque a gente trabalha muito com isso, pessoas que trabalham com crianças ou com recreação, vão ter mais uma facilidade, mas tem gente que está muito distanciada. Então, quando você coloca a pessoa numa situação ali que a terapia do riso proporciona, vai vir vergonha, vai vir medo, medo do julgamento do outro e medo do meu julgamento próprio, né, que é até muito pior do que o julgamento do outro. E as pessoas realmente ficam com essa dificuldade, porque tem alguns exercícios da yoga do riso que realmente fazem com que a gente se sinta bobo. E isso faz parte do processo, porque o que que é se sentir bobo? É estar em contato com a sua criança interior. E você precisa passar por ela para que o processo do riso seja alcançado mesmo, porque quem que ri muito, né? As crianças. Então a terapia do riso é um processo que vai levar a gente a voltar a ser criança, se sentir como criança, dar vazão para nossa criança que às vezes está ali reprimida, esquecida, quietinha. Então tem muita crença, uma coisa que eu percebo, assim, um público que eu vejo que tem mais adesão a às ferramentas, às propostas da terapia de grupo, são as mulheres idosas. Elas se jogam muito mais do que o pessoal mais jovem. Os adolescentes têm muito mais restrição, porque eles estão nesse processo de formação de identidade, né, muito preocupados com autoimagem, o que que vão pensar de mim, "Ah não, isso é feio, isso é ridículo", eles estão ainda muito aprisionados nisso. Mas, os idosos, as idosas, principalmente as mulheres, já passaram, né, muito disso, assim, grande maioria delas já não estão tão preocupadas mais, já viveram tanta coisa, então só quer curtir, ser feliz, viver o momento, não estão preocupado com o que que o outro vai falar de mim, com o que que vai pensar. Então é o que eu tenho visto que é o público que mais se joga nas brincadeiras, que mais tem aproveitado mesmo as técnicas da terapia do riso. Isso é um grande aprendizado pra gente, né. E é interessante porque quando você faz esse retorno a essa criança anterior, você liberta muitas coisas que ficaram travadas, presas ali. Muitos Uhum. traumas, às vezes, que vêm desde ali daquela infância, né. Às vezes a criança, ela não teve a infância, às vezes a criança lhe foi É. privado ali o brincar, o rir, o ou às vezes até algumas crenças incorporadas naquele período, porque às vezes a criança queria rir em momentos, em horários inapropriados e eram podados, e aí o fato de ser podado significava que às vezes ele não podia rir, ou ele não podia brincar, ou ele não podia ter aquele movimento de. E aí é um adulto travado até hoje Uhum. ainda trazendo essa recordação, né, muitas das vezes das autoridades que
perfaziam a vida dele naquele momento enquanto criança. É, Então acaba que a terapia do riso ajuda a destravar isso aí, né, esse retorno de mostrar para a pessoa que ela pode ser quem ela quer ser, não aquilo que o meio ambiente, hum, aponta para ela ser, né, isso é muito é. interessante, né, Fabiane? É, porque há uns anos atrás, né, na minha geração, por exemplo, de década de 80, a gente não tinha tanta liberdade para se expressar como as crianças de hoje têm, né. Eu fui muito podada, eu fui uma criança muito podada, assim, para mim foi um salto quântico na minha vida ter virado atriz. Foi a maior superação que eu tive até hoje, porque eu era uma criança muito tímida, eu tinha vergonha da minha voz, porque a minha voz era muito grave, então na hora que eu falava as pessoas assustavam. A coisa da cara fechada que você falou, que falam de você, até pouco tempo atrás falavam de mim. Eu tinha um diretor de teatro que ele falava comigo, eu acho a Fabiane tão triste. E não era triste, eu era tímida, sabe, assim, eu não sabia estar ali ainda naquele lugar. Então hoje quando eu me vejo, assim, trabalhando com riso, né, uma coisa que pra mim foi tão difícil, quando eu era adolescente, Renata, eu ria e colocava a mão na boca. Eu tinha um namorado que ele falava comigo: "Por que você coloca a mão na boca quando você ri? Seu sorriso é tão bonito", e eu nem sabia por que que eu fazia aquilo. Eu tinha vergonha do meu sorriso. Não sei por quê, eu achava o meu sorriso feio. Então, assim, é muita limitação, né, em cima da gente, a escola, a família, as restrições. Hoje, a gente vive uma época com um pouquinho mais de liberdade para em relação a sentimentos. E a gente tem a oportunidade de utilizar esses recursos, né, até a nível científico também, de ter estudos comprovando, de poder usar isso terapeuticamente e dizer para as pessoas. Então, mas precisa dizer, eu preciso sempre explicar: "Gente, você está sentindo constrangimento? É normal, faz parte, eu também sentia". Quando eu vou dar palestra, eu tenho insegurança. Eu até pouco tempo atrás, quando eu tô um pouco afastada do teatro, né, então eu falo de ser atriz como uma coisa do passado, porque no presente não tá acontecendo, mas não me desvencilhei da identidade atriz não. Eu entrava em cena, um espetáculo ensaiado e apresentado várias vezes, e com o coração palpitando e tremendo, insegura e com medo de errar. Então, a gente não eu acho que a gente não fica livre da insegurança e da fragilidade, a questão é aprender a lidar com ela, não deixar que ela te derrube, né. Igual você estava dando os exemplos aí dos jogadores de futebol. Você entra alguma coisa chega de fora, te afeta, faz com que você se sinta frágil, você não tem como você deixar de se sentir frágil. A Brené Brown, eu adoro, fala muito disso, né, uma palestrante escritora, ela pesquisa sobre a vulnerabilidade, eu adoro ver as coisas dela. A gente não vai deixar de se sentir vulnerável, e nobres são as pessoas que assumem a sua vulnerabilidade, que conseguem olhar para ela, e olhar com acolhimento. "Não, eu tô com vergonha mesmo, isso aqui tá me deixando desconfortável". Então, é isso, pronto, não tem que tentar não sentir, sabe, tentar não sentir é pior. Sim, é muito de encontro com, o processo de autoconhecimento da pessoa saber que ela é assim, Faz dela ser parte bem dela. resolvida e de ser assim, que não existe uma fórmula pronta de como tem que ser, é simplesmente viver e se sentir, Uhum. e tá tudo bem. É. Porque muitas das vezes, e é interessante esse movimento atual hoje dos influencers, né, Hum. é uma profissão recente, porque o próprio nome diz, influência é uma pessoa que está querendo influenciar a outra, como se fosse uma fórmula pronta, que: "Ó, o jeito de você se vestir tem que ser assim. Ó, o jeito de você ir para academia tem que ser assim". Claro que tem a maneira certa de fazer as atividades físicas, os exercícios, usar os aparelhos. Mas como tem que se vestir, o que que tem que a alimentação, como que tem que, fazer uma série de coisas que não tem padrão, ficam querendo colocar todo mundo numa caixinha. Isso favorece o capitalismo, porque aí o capitalismo vai vender em série, como se todo mundo fosse um robozinho, ó, Uhum. o jeito certo de o carro certo é esse aqui, então todo mundo compra aquele carro, mais fácil para a indústria. Ah, o jeito certo de vestir é assim, então todo mundo veste aquele tipo de roupa. Opa, facilita a vida da indústria. É. E aí a gente vai perdendo a nossa individualidade, a gente vai perdendo a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, porque vamos virando todo mundo na mesma caixinha, no mesmo padrão, né. E não é assim. Nós somos seres humanos individuais, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, com os seus valores, com as suas crenças. É claro que, para que possamos viver em sociedade, existe uma lei, única que a gente precisa, obedecer para que haja esse convívio em sociedade.
Mas na hora que vem para o íntimo, cada um tem a sua própria lei de como vai viver, então não é colocar todo mundo na mesma caixinha. Então quando a pessoa ela está bem resolvida assim, ela não quer ser igual o outro, Uhum. ela não quer fazer o que o outro fala, ela não quer fazer o que o outro manda fazer, ela não quer tentar se então é nesse sentido, da pessoa ser bem resolvida. É claro que todo mundo tem o seu ponto fraco, mas a partir do momento que ela sabe qual é o seu ponto fraco, e ela está bem resolvida com o seu ponto fraco, o que tá, o que vem de fora não afeta ela. Isso. Ela vai sentir, porque é o ponto fraco dela, é o jeito em que ela, se vê, como ela se reconhece, como ela se posiciona no mundo, mas ela não tenta esconder, não tenta ser uma outra pessoa, não, espera aí, É, eh finge pra si mesmo, né, não finge pra si mesmo. e justamente, e aí é que vem o conflito, e aí é que vem a paralisia e que vem, às vezes, a baixa produtividade, porque é tentar ser aquilo que ela não é. Então esse Uhum. movimento a pessoa precisa, realmente entender, e quando ela passa por essa jornada, né, do autoconhecimento, favorece muito ela a atingir esse nível de maturidade em relação a ela mesma, esse reconhecimento. Eu falo que o narcisismo atrapalhou muito a vida das pessoas, né, porque a partir do momento que veio, né, o narcisismo à tona, em público, todo mundo quis viver essa vida de narciso, né. Aham. E na realidade, viver a vida de narciso, muitas das vezes você deixa de ser quem você é, e de viver a sua vida, e de viver o propósito pelo qual você foi criado, né, o propósito pelo qual você está ali, é para poder conduzir e obter um propósito ali, né, que é seu, Sim. não é do mundo, não é colocado pelo mundo, né. É. Mas infelizmente, como as redes sociais hoje têm um imenso poder de comunicação, um imenso poder de influência, a gente vê muitas pessoas adoecidas justamente por causa disso, buscando ser aquilo que é vendido ali pelas redes É. sociais, aquilo que é vendido ali pelos influenciadores, né. É, porque hoje em dia importa mais mostrar, né, quem eu sou do que realmente ser. E aí, como você falou do propósito, estar vivendo o seu propósito e viver o propósito passa pela sombra, passa pela vulnerabilidade, para eu olhar aquela parte de mim ali que eu não queria que existisse, mas existe, faz parte de mim. E talvez é até através dela que eu vou crescer. É com ela que eu vou aprender e com ela que eu posso ter, criar o meu grande recurso de vida. E aí você vai e abafa aquilo, não, mas eu não quero mostrar. Eu quero mostrar só o bom. Então você tá vivendo uma mentira, né. Você tá ignorando metade de você ou até mais do que isso e querendo mostrar só o bom e não faz de conta, né, num teatro dentro de si mesmo. Olha que loucura isso, né. É um transtorno você mentir pra si mesmo. E é interessante, Fabiane, eh, quando a gente, entra nesse assunto, né, de risada, de palhaço. Muitas das vezes as pessoas, viram e falam: "Poxa, mas isso dá dinheiro?". Então, assim, a pergunta que eu quero dizer para você, que você né, trabalha como palhaça, você trabalha com o riso, inclusive no seu WhatsApp, no seu Instagram, né, tem muita coisa relacionada a esse movimento que você faz. Pra nossa audiência aqui que está curiosa, como é essa vida de ser palhaça, essa vida, né, de viver do riso? Isso dá dinheiro? Isso é uma profissão rentável? Olha, a minha experiência como palhaça, ela foi bem curta, eu trabalhei como palhaça de hospital. Foi um período de 2 anos, isso já tem muito tempo. Era lá em Betim, era um projeto bancado pela própria prefeitura de Betim, era bom, assim, financeiramente, foi um período bom. Mas a vida artística é muito instável, né, Renato, se for vou te falar como artista, né, porque acaba que eu tô criando uma fusão entre as 2 profissões também. Mas a vida artística ela é muito instável. Principalmente aqui em Belo Horizonte, onde a gente não tem muitas possibilidades de audiovisual, porque geralmente o que dá mais dinheiro para o artista né, o ator, a atriz, é o audiovisual, é a televisão, nem tanto o cinema, é mais a televisão. O teatro é bem difícil. É bem difícil mesmo ganhar dinheiro com teatro. Eu tive momentos que eu consegui, momentos que eu não consegui. Por esta razão, eu sempre quis ter outra profissão. Não consegui me jogar completamente nisso, assim. Foi até uma dificuldade minha de acreditar, porque eu não queria passar pela necessidade. Eu achava que não precisava. Mas também eu vejo que também hoje eu vejo que tem muito a ver com o meu propósito de vida, né? Eu não acho que eu nasci para ser uma atriz, para estar só nesse lugar de atriz. Eu acho que o teatro ele veio para mim como uma ferramenta
para que também eu pudesse fazer outras coisas como psicóloga, né, porque eu gosto muito das 2 áreas. Então eu acho a vida artística muito difícil, muito dura, acho que a pandemia dificultou mais ainda as coisas, sabe. A profissão de palhaço, infelizmente, é uma profissão muito desvalorizada. As pessoas tendem a denegrir a imagem do palhaço, né, você vê que às vezes, usam palhaço, assim, na política, né, "Ah, que palhaçada, ah, não sei o que é um palhaço", e assim, eu acho que a figura do palhaço é uma figura que ensina tanto pra gente, isso tudo que a gente tá falando aqui de autoconhecimento, de se aceitar como eu sou, o palhaço faz. O palhaço é aquele sujeito que ele acorda, enquanto que a maioria das pessoas acorda: "Ai meu Deus, cheio de preocupação, o que que vai ser hoje, não sei o que o palhaço ele acorda: "Que aventuras eu tenho pra viver hoje?". Essa é a pergunta que o palhaço se faz. E ele vai com alegria, o que que vai acontecer? Quais são os obstáculos, os desafios que eu vou passar por hoje? E como é que eu vou poder brincar com isso? Então ele aceita a fragilidade, a vulnerabilidade dele, e ele expõe isso para as pessoas e deixa que as pessoas riam dele, né, e isso é o objetivo do palhaço. E eu tive a oportunidade de sentir isso, assim, na pele, é muito gostoso, é muito enriquecedor. Isso para mim foi assim, de uma grandeza, sabe, por isso que lá quando aconteceu, esse trabalho há muitos anos atrás, eu olhei e falei: "Nossa, que bacana", assim, eu me vi no meu primeiro exercício de palhaço, eu me vi lá na minha infância, no meu trauma, quando eu estava fazendo uma peça de teatro, os coleguinhas riram de mim, e aquilo acabou comigo na época, eu me vi na mesma situação como adulta, e tendo a oportunidade de fazer aquilo de outro jeito, de pegar aquelas risadas para me fortalecer. "Ah, que bacana, eu consigo fazer as pessoas rirem". Então, assim, eu posso usar dessa parte da Fabiane que é frágilzinha, medrosa, assustada, para expor e para ganhar risadas com isso. Então eu acho isso, assim, de um avanço imenso. E é uma pena que a gente olhe para o palhaço de outra forma que não seja essa, sabe. A gente tem muito a aprender com o palhaço. Nossa, muito legal essa história, e eu imagino que tem muitas outras histórias aí, mas a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, Uhum. e uma última coisa que eu não posso deixar de falar, você agora vai ser escritora, em 2024, Aham. lançando um livro em coautoria, Quem Comunica Cresce. Como que, sem dar spoiler, né, do seu capítulo, mas como que está sendo essa jornada de se escrever, dessa jornada porque o riso, o palhaço, o teatro, tudo comunica, né, tudo É. você está levando ali, alegria para o outro, né, para que o outro possa ter aquele momento de leveza, de riso, de entretenimento. Como que está sendo essa, virada aí de chave indo para, uma outra arte, que é a arte da escrita, né, e o que esperar desse livro aí, Quem Comunica Cresce? Eu tenho uma relação com a escrita, assim, já antiga e, né, e até mal resolvida. Agora de um ano pra cá eu tô tendo a oportunidade de concretizar isso, né. E aí primeiro foi o lançamento do meu e-book, aí agora veio o convite da Janaína para o Quem Comunica Cresce, onde eu escolhi falar do riso também como um poder, né, o poder que o riso traz para potencializar a nossa comunicação, a relação do riso com a comunicação, e tá sendo maravilhoso, assim. Hoje a escrita para mim é o maior fator de sublimação da minha vida. Escrever pra mim tem sido o que tá me salvando, sabe, assim, eu gosto muito de escrever. Eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria, porque eu tô com um bebê e tá tudo muito apertado, mas quando eu consigo, assim, tirar um tempinho, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, experiências através da escrita. Eu até me sinto mais segura, mais tranquila pra escrever do que pra falar. Tenho tido também o desafio de começar a fazer palestras agora, né, que isso também é bem novo, tá surgindo para mim, mas a escrita ainda me traz um pouco mais de segurança. Eu tenho uma sensação, assim, de raiz, sabe, parece que é uma coisa que eu venho com ela ali a vida inteira e não tive a oportunidade de publicar, de assumir, e tô tendo agora, tô muito feliz. É interessante porque a escrita ela é terapêutica, né. Na Muito. China antiga, há mais de 2000 anos atrás, já usavam a escrita como uma forma de terapia. Existe a terapia da escrita, né. Aham. E, quando a pessoa escreve, ela passa aí por esse processo, por essa jornada e se redescobre também. Isso é É. muito interessante. Mas estamos chegando no finalzinho, queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, falasse, né, para aquelas pessoas que estão aí, desencorajadas de às vezes buscar uma terapia do riso, um psicodrama, né, que você traga aí esse encorajamento e que essas pessoas possam, conhecer essas 2 práticas, que eu tenho certeza que para quem,
passa por elas, tem aí, um resultado indescritível. Bom, eu gostaria de dizer para vocês que estão nos assistindo, depois de tudo que a gente conversou aqui, que eu recomendo muito o riso, sempre, todos os dias na sua vida, e que veja isso como um esforço necessário, como um trabalho, não esperem que algo de fora faça vocês rirem, vai em busca do riso, trabalha, a terapia do riso está aí para isso. Tenham coragem de olhar para as partes frágeis, vulneráveis de vocês mesmos, porque com certeza é através desse encontro com elas que vocês vão crescer muito e e ao encontro da felicidade e da alegria, através de muito trabalho e persistência, né, Renato? Fabiane, quero te agradecer, né, por você ter dedicado esse tempo, estar aqui com a gente, ter compartilhado a sua história, ter compartilhado também sobre a terapia do riso, sobre psicodrama, sobre essa vida de terapeuta, de palhaço. Uhum. Tenho certeza que muitas pessoas, descobriram coisas novas. Eu adoro gravar podcast, porque eu sempre aprendo uma coisa nova, né. Aham. E hoje mais uma oportunidade dessa, né, de poder aprender e querer também estudar essas áreas de forma mais aprofundada. Muito obrigado, né, por isso. E Café para Despertar fica por aqui. Voltamos no próximo mês com mais um episódio sensacional para você. Grande abraço. Tchau. Tchau, bom dia.